Oi, boa tarde. A palavra da professora e do professor que acabou de usar vai muito de encontro que eu venho comentar aqui. A gente sabe que existe um documento pelo Ministério da Educação, são os PCNs, referenciais curriculares e as orientações curriculares, né? Trata a educação física como componente curricular da educação básica. Se essa educação física não está sendo trabalhada de forma adequada, também, em parte, a meia-culpa são dos profissionais que estão atuando no mercado, ou atuando na sala de aula como profissionais. Eu penso que a questão do doping, a questão da legislação, toda essa proposta que nós vimos aqui discutindo através desse seminário, poderia ser tratada na educação básica através da transversalidade do conhecimento. Não só como conteúdo de educação física, como componente curricular, mas também de todos os outros componentes curriculares, como a língua portuguesa, como a religião, como a arte. Eu acho que essa fragmentação do ensino, a fragmentação dos conteúdos, o importante como o doping, que trabalha a questão de valores e habilidades sociais com as crianças que estão em nossa sala de aula, elas poderiam ser trabalhadas de forma interdisciplinar, e o PCN, e de forma transversal também, através da transversalidade. Os PCNs tratam disso. O problema, e aí eu pergunto à mesa, como buscar junto ao MEC uma capacitação para que esse profissional que esteja tratando da educação física escolar no contexto da educação básica, possa estar utilizando dessa ferramenta que o documento traz, né? Então, essa é uma pergunta, e isso é tratado pelos PCNs, aí tem mais uma parte. Repete, por favor, a pergunta. Como buscar junto ao MEC, né? Uma coisa são as três sessões, que é uma coisa que já foi perguntada, mas eu vou refazer aqui. Como buscar junto ao MEC, né? Uma formação continuada ou uma capacitação para esses professores que estão lá na sala de aula acomodados e que não conhecem os documentos, né? Porque o que me parece é que há um problema, há uma situação e está faltando buscar isso lá na escola, né? Levar isso à escola, levar. Porque eu trabalho na escola, sou professor universitário, e esse conhecimento está aí, quem quiser pode buscar. Já, não é uma legislação, é um documento, mas serve de parâmetro, tem norte, né? Então, eu pergunto ao professor Catunda, né? Catunda, perdão. E essa é a minha pergunta, obrigado. E agora nós vamos passar a palavra para o último participante do debate. Eu queria registrar a presença da deputada Rosinha da DEFAL, que é também subprocuradora da mulher aqui da casa e presidente da Frente Parlamentar Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Deputada muito atuante, seja bem-vinda, deputada. E eu passo a palavra para o último debatedor, que é um profissional de educação física, Alexandre Machado Rosa. Podia ficar de pé, por favor. Aí. Bom, eu queria trazer uma reflexão para a mesa, e aqui tem muitos alunos de graduação, que a realidade, entre aquilo que é o ideal e aquilo que é a realidade concreta, como diria Nelson Rodrigues, a vida como ela tem um espaço largo, né? E as leis, como diria o poeta Mário Quintana, as leis não impedem o surgimento da primavera. Mas, o que a gente repara, por exemplo, é que há uma pressão sobre os profissionais de educação física que ela é um tanto quanto irreal. O esporte, a educação física, a atividade física, enfim, nos nossos dias, ela é considerado, em certa medida, até a panaceia para a solução dos problemas da juventude, das crianças, da escola. Mas o que a gente nota, por exemplo, no estado de São Paulo, é um esvaziamento, por exemplo, da rede pública estadual, os professores de educação física se mandando da escola porque recebem baixos salários. Os salários são baixos, muitas vezes ele tem que se desdobrar em mais de um local para poder compor um salário no final do mês para poder sobreviver, né? E aí a gente fica pressionando. Por exemplo, agora nessa questão dos mega eventos esportivos, se cogitou num dado momento de que era a responsabilidade da educação física a formação de atletas, a preparação de atletas para os Jogos Olímpicos de 2016, para o desempenho brasileiro de 2016. Boa parte dos alunos que estão aqui de graduação, por exemplo, eu acho que não imaginam que vão dar aula em escola, que vão dar aula para alunos
de ensino fundamental do primeiro ciclo, do segundo ciclo, do ensino médio. Né? Vislumbram outras possibilidades de atuação profissional. Há o esvaziamento do profissional de educação física na escola. Então, toda essa fala, eu vi aqui toda a fala dos professores, dos colegas aqui na mesa, colocando questões relativas à atuação do profissional de educação física na escola. Agora, a vida real, ela nos mostra uma situação concreta bem diferente. Então, eu acho que era preciso a gente fazer uma reflexão sobre o papel realmente da educação física na escola, se a gente pensar o seguinte: um aluno, uma criança, um adolescente, ele passa mais tempo acompanhando o esporte que é tratado pela mídia, como ele é vendido pela mídia na televisão, ele passa mais tempo do que numa aula de educação física, na quadra, ou mesmo na sala de aula. Então, é preciso refletir sobre essa dimensão que a atividade física e o esporte, que hoje, essa semântica, essa palavra semântica hoje, ela traduz. Ninguém fala mais, eu vou para a academia fazer aula de educação física, eu vou para a escola, eu vou para algum lugar fazer aula de educação, eu vou fazer esporte, eu vou fazer ginástica, eu vou fazer musculação, eu vou fazer alguma coisa desse tipo. Né? Então, é preciso repensar no contexto da realidade, qual é o papel e qual é essa disputa que nós temos, por exemplo, com o esporte tratado pela mídia. Né? O esporte, a atividade física que é tratada pela mídia, do ponto de vista estético, do ponto de vista ético, e esse reflexo concreto que ele tem no trabalho real. Então, era essa um pouco a reflexão que eu queria trazer. Então, nós vamos retomar aqui, eu passar para o Antônio para ele fazer as considerações finais. Antônio Catunda, é você que é o Antônio. Fazer as considerações.
continuar respondendo aos debatedores, até pedindo que ele seja bem objetivo, porque nós já estamos com o próximo painel. Desafio da professora Maria Isabel. Adorei seu desafio assim, e a sua intervenção. Primeiramente, assim, ao falar de competição, não posso negar a competição. Ela existe, ela não é maléfica em si. Eu não posso demonizar a competição, dizer por conta da competição, eu vou criar um aluno competitivo, não é isso. Vencer é bom. Então, competir é bom, vencer é bom. A gente não pode negar isso. Então, eu tenho que lidar. De que maneira? Eu só defendo que o jogo ou o esporte, ou qualquer outra vivência corporal da escola, venha ter um sentido para a vida dele. De que maneira eu vejo isso? Primeiramente, empenhamento, ou seja, como ele participa, se ele participa efetivamente, ou se ele está só lá esperando a hora da frequência, ou se ele se auto-exclui, ou se ele é excluído pelos colegas. E aí, quando eu coloco a função do professor de educação física, é essa. Ele tem que estar alerta a isso. E não só, nas minhas aulas só tem jogo cooperativo, porque o importante é cooperar e não competir. Eu não posso trabalhar dessa forma. Eu preciso é como pimenta. Se eu gosto de pimenta, molho de pimenta. Se eu coloco bastante na comida, eu não consigo comer. Nem tendo comida sem sal. Então, que a competição seja aquele pequeno molho, que a aula seja atrativa não pela competição, mas pela dinâmica que ela oferece. Então, para torná-la capaz, então, de ser ativa fisicamente, seria o nosso papel. É difícil, é uma panaceia, é algo utópico? Não. Desde que eu lide com essa responsabilidade, que eu sei que não é fácil. E aí quase que eu entro na resposta lá do professor, já poderia assim, há um esvaziamento dos professores de forma em geral. As licenciaturas estão se esvaziando. Por quê? Questão salarial, prestígio, as outras modalidades de profissões, as novas perspectivas de mercado. A gente não pode lidar só com a educação física de forma isolada. Essa questão salarial também não é um problema da educação física, é um problema da educação. A vida real, professor, a vida real traz essa reflexão para a gente. De que maneira? É o papel da escola fazer isso. E aquele aluno seu ou qualquer outro acadêmico que aqui esteja, que queira lidar com as questões de educação na escola, tem que entender o sentido de missão, não missão sacerdócio. Vou lá ganhar pouquinho para fazer um trabalho, não, mas aquilo que ele representa socialmente. O professor tem um papel de referência, e se a gente perder isso, não vamos chegar a lugar nenhum. Se o professor que é a referência, que deveria ser o motivador, ele perde essa visão, então a luta continua, no sentido de que, independente, a gente sabe que nós não temos uma boa estrutura, isso é real, mas que também essa capacitação continuada, isso seja também uma relação do professor com ele mesmo, uma obrigação dele para que ele possa ser melhor, possa atuar com mais responsabilidade, não delegar isso ao Estado de forma exclusiva. Eu preciso tentar garantir isso? Sim, mas primeiramente comigo. Eu preciso ser bom naquilo que eu faço para poder dar sentido, inclusive exigir melhor respeito, melhor significado social. É dessa forma que eu vejo, não é uma visão só particular, é ideológica mesmo, eu vivo dessa forma. Bom, vou fazer um comentário de forma geral para eu encerrar. Eu não faço parte da Comissão de Educação Física Escolar, do CONFEF, mas eu tenho procurado dar contribuições, discutir, até porque eu tenho uma linha de pensamento mais voltado para essa questão da área da saúde. E eu acho que hoje, na educação física escolar, faltam boas práticas, principalmente voltadas para a questão da saúde. No meu entendimento, se a gente dissociar as aulas de educação física de questões relevantes relacionadas à saúde, a gente não consegue se legitimar e se diferenciar dentro da escola, das outras disciplinas. A questão da sociedade, da cidadania, da democracia, essas discussões, elas permeiam todas as disciplinas. No meu entendimento, se não houver movimento humano relacionado às questões da aptidão física e da saúde, a educação física perde o sentido dentro da escola. Esse é o meu ponto de vista. E, nesse sentido, eu acho que faltam boas práticas na escola, falta envolvimento profissional, falta de se ver como o principal profissional da saúde que as crianças têm acesso hoje. Isso é uma coisa que é real. Na década de 90, a Sociedade Brasileira de Pediatria desaconselhou a realização de exames médicos nas escolas. E
a obrigatoriedade do exame médico foi extinta nas escolas. E olha que interessante, o exame antropométrico também, o exame antropométrico também, um crime que foi feito, tirou o exame médico, nós paramos de fazer avaliação física, sendo que, na verdade, nós tínhamos que nos tornar a grande referência da saúde da escola e a gente se omitiu. E aí passou a discutir fundamentalmente questões de cidadania, de democracia. Eu acho que esse é o meu alerta que eu tenho feito na Comissão de Educação Escolar e fica para a gente. Faltam boas práticas relacionadas à saúde. Muito obrigado. Sabe, Cláudio, fazer as considerações finais? Bom, num ponto colocado pelos debatedores, nós vamos de, talvez, ter uma posição um pouco mais objetiva. Desde 2005, o Brasil tem um grande programa de capacitação de professores e de atualização dos professores. O que cabe a nós da educação é fazer com que os governantes, quer sejam municipais, quer sejam estaduais, façam isso, até porque não é obrigação isso ao governo federal. E eu não estou aqui fazendo defesa de ninguém, eu só estou fazendo a colocação do ponto de vista das políticas existentes. E isso acontece exatamente com a educação física escolar como um todo. Essa execução de políticas públicas, ela é necessária, até para que a gente não fique por pesquisas ou por situações já vencidas. Nesse aspecto, e o professor Lamartine Pereira da Costa tem um trabalho recentemente editado, ele demonstra claramente e o lado positivo e o lado bom do Brasil é a educação física escolar. E ele coloca isso na seguinte situação: é um dos 10 países que tem o maior avanço colocado. O que precisa é nós termos essa situação mais colocada à frente e, principalmente, essa situação sendo cobrada das autoridades e dos parlamentares existentes. E ao agradecer de uma maneira muito simbólica e bastante objetiva para quem já tem algum tempo atua na área de políticas públicas, é estar presente numa mesa com a presidência de uma mulher e de uma profissional de educação física e conversando aqui de uma conterrânea de Belo Horizonte, a deputada federal Flávia Moraes. Muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Já encerrando o nosso quarto painel, nós comunicamos que o quinto painel terá início imediatamente após o encerramento deste, terá como tema Genética e Esporte, dos genes que influenciam a performance e o doping genético, preparando o profissional brasileiro para 2014 e 2016, que será presidido pelo deputado Romário, que já está aqui, primeiro vice-presidente da Comissão de Turismo e Desporto e autor também do requerimento. Grande revelação política da nossa Câmara nessa legislatura, né? Salve de palmas para o deputado. Eu quero agradecer a todos os parlamentares, componentes da mesa, participantes desse debate. Muito obrigada por esse momento.